sou assistente social do Estado, tenho formação em família, em dependências químicas e em medicina chinesa. Queria falar para vocês um pouquinho daquilo que eu penso que é família. Família é o local onde o indivíduo nasce e ele vai aprender sobre limites, sobre amor, sobre hierarquia, sobre individuação. Então a família proporciona para o indivíduo o crescimento, a evolução e a individuação. É um local de troca, né? E existem aquelas famílias harmônicas e aquelas famílias que têm conflito. A família, ela é importante porque ela é o agente, analisando sobre o prisma das dependências químicas, né? Então a família é o agente mantenedor da doença ou o agente de transformação da realidade. Então existem aquilo que eu penso, né? Existem três famílias. Existe uma família onde o indivíduo vem e não escolhe, que é a família de origem, né? Mas desde que ele nasce, ele vai se separando dessa família. A família tem que proporcionar essa separação, porque a família é um lugar de individuação. É um lugar onde o ser se encontra como indivíduo. Então é natural que ele vá se separando. Então ele nasce, né, primeira separação. O médico corta o cordão umbilical, a segunda separação. O indivíduo começa a ter os dentinhos, é aquilo que eu chamo de terceira separação. Lá pelos 2 anos e meio, se ele for um menininho, ele se reconhece, né, do sexo masculino, do gênero masculino. E é mais uma separação. Aí ele vai procurar copiar o pai, né? Se reconhece enquanto homem. Se separa mais ainda, principalmente da mãe. E vai para a escola, outra separação. Arruma uma namoradinha, outra separação. Por fim, uma namorada, e daí ele casa, outra separação. Então é absolutamente natural que desde o momento do nascimento, o indivíduo vá se separando da família de origem. É absolutamente natural que ele goste mais da família que ele vai compor do que da família de origem, porque senão ele não conseguiria fazer a família dele. A minha experiência profissional me diz o seguinte, que existem 3 famílias. Aquela família que você nasce e não escolhe. Uma família que você escolhe. E uma terceira família, que é a família que eu chamo, que é a família de laço de amor. Então, poucas pessoas, né, nessa última família, que é a família de laço de amor, poucas pessoas vão pertencer, poucas pessoas da primeira e da segunda família vão pertencer a essa terceira família. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que existe um movimento, nada é estático. O sujeito vai evoluindo e ele vai trocando de famílias. Quando as famílias são muito rígidas e não proporcionam a saída do indivíduo, existem muitos conflitos. E onde existem conflitos, né, é um terreno fértil para a dependência química. Então, muitas vezes, a dependência química ela não é um problema, e sim ela é uma solução para o indivíduo para continuar vivendo numa família muito conflituosa. A dependência química é uma doença psicológica, psiquiátrica, familiar, social e espiritual. Então todos esses vértices têm que ser tratados, né? Precisa de medicação, é uma doença psiquiátrica, precisa de apoio psicológico, né? Precisa do apoio familiar, mudança social e mudança espiritual. Dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? É como se fosse o diabetes. Diabetes é progressiva, diabetes é fatal, as pessoas morrem de diabetes. Porém, é uma doença passível de tratamento. Dependência química é assim. Então, se nós damos um dia para o dependente para que ele pare de usar, não é um dia para que ele pare de usar, e sim um dia para que a doença se instale mais ainda. Sem medicação, sem apoio psicológico, sem o apoio familiar, sem mudança social e sem o desenvolvimento da questão espiritual, é praticamente impossível o indivíduo parar com o consumo de drogas.